Olá, estudante do Ondatec, tudo bem com você? Eu sou Carla Soatman, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos pegar uma onda num descritor que pede que você estabeleça sentido em causa e consequência entre as partes do texto. Exatamente. E você sabe o que é causa e consequência? Vem comigo nessa onda. Olha aí, o descritor diz assim, ó, estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Nada mais é do que você compreender o sentido de causa e consequência ao longo do texto. Mas se preocupa não que eu vou falar mais um pouquinho, tá? Você precisa realmente saber o que é causa e o que é consequência no texto, tá? Porque causa e consequência, a gente costuma falar por aí, não é a mesma coisa no texto, não. Causa e consequência no texto é bem mais específico. E lembra que a gente precisa estabelecer sentido entre as partes do texto. Então, alguma parte que está lá no início do texto está estabelecendo relação de causa com uma parte que vem logo abaixo ou não, que vem mais abaixo ainda. Então, você precisa ler o texto e compreender o sentido do todo. Beleza? Então tá, o que é causa e consequência no texto? Causa seria o motivo ou a razão de algo acontecer. Consequência, o resultado ou efeito dessa causa, tá? Então, digamos que a frase choveu muito, por isso a rua ficou alagada. Qual foi a causa para a rua ficar alagada? Chuva, não é? Então, mesmo que não estivesse aí escrito causa e consequência, se você lesse essa frase, choveu muito, a rua está alagada, você compreende que a rua está alagada, por quê? Porque choveu muito. Então, quando a gente tem o porquê, é a causa, e o que aconteceu é a consequência. Gritou tanto que está rouca. Olha só essa frase. Então, está rouca por quê? Por que a voz está falhando? Porque gritou muito. Então, gritou muito, falou alto, é a causa do que aconteceu. E o que aconteceu? Ela está rouca, ela está com a voz falhando. Então, atenção, estudante. Não é preciso que tenha um conectivo estabelecendo aí a causa e a consequência. Joga na tela novamente. O conectivo aí, ó, por isso a rua ficou alagada. Quando a gente encontra um por isso, um porquê, a gente sabe que tem aí uma relação de causa e consequência. Muito provavelmente tem essa relação. Mas não é obrigado que o texto coloque esse conectivo, não. A gente compreende apenas na leitura e na interpretação que existe uma relação de causa e consequência. Tudo bem? Então, mais algumas dicas que eu te dou ao ler um texto. Procure palavras que indicam causa, o porquê, o pois, o já que. Procure também palavras que indicam consequência, o por isso, assim, né? O portanto. Gente, mas lembrando, não achei, professora, esses conectivos, não achei essas palavras. Não tem relação de causa e consequência no texto? Não é isso, não. Você precisa compreender sem os conectivos também. Então, sempre se pergunte ao ler um texto, ao fazer uma questão, você sempre se pergunta, o que aconteceu? Essa resposta vai ser a consequência. E o porquê aconteceu isso? Essa resposta vai ser a causa, certo? Então, não fique somente procurando os conectivos, porque eles podem não aparecer e a relação de causa e consequência pode existir do mesmo jeito. Tudo bem? Então, vamos juntos para a questão. Leia o texto abaixo. Os dinossauros. Os dinossauros habitaram a Terra entre 230 e 65 milhões de anos atrás. Portanto, eles existiram durante 165 milhões de anos. Nenhum ser humano conviveu com esses répteis, pois o homem como nós, o que conhecemos hoje, apareceu somente há 150 mil anos. Mas ficaram ossos e muitas pistas dos dinos.
e assim podemos entender como essas criaturas viveram e imaginar como eram. A gente tirou aí esse trechinho, né, de uma revista, Recreio, então vamos lá. Qual é a pergunta a partir desse texto? A pergunta é: esse texto afirma que nenhum homem conviveu com os dinossauros. Por quê? Por que nenhum homem conviveu com os dinossauros? Letra A. Os dinos deixaram os ossos e muitas pistas para entendermos como viviam. Letra B. Os dinos eram animais ferozes e viviam longe das cidades e seres humanos. Letra C. Os dinossauros eram répteis diferentes e maiores do que conhecemos hoje. Ou letra D. Os primeiros homens apareceram na Terra após a extinção dos dinossauros. Então, quando ele pergunta o porquê, não é? O porquê é a causa. A consequência foi que nenhum homem conviveu com os dinossauros. Ele está perguntando a você a causa, o porquê. E isso você só sabe responder se você ler com atenção o texto. E aí você com certeza leu comigo com atenção e já disse que a resposta é a letra D. Exatamente. A causa, o porquê, foi que os primeiros homens apareceram na Terra após a extinção dos dinossauros, tá? Então, essa é a resposta correta para essa questão. E aí, eu deixo um QR Code para você, é só apontar a câmera do seu celular para ele e treinar bastante sobre esse descritor. E uma dica bem valiosa, tá? Ainda que não seja por esse descritor, sempre leia com atenção. Assim você consegue estabelecer os sentidos do texto, seja de causa, consequência, conclusão, outros, entre outros, muitos outros. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.